Fala rapaziada, aqui é Felipe Augusto, sou editor da revista Série Z e hoje estou aqui com a minha tier list aberta para colocarmos em prateleiras os clubes da Série B 2025, que inclusive a Série Z fez o primeiro guia da Série B, digamos, da nossa produção. Está aí nas nossas redes sociais, no site também para você adquirir. Tem a versão gratuita com os textos, time base, tudo, mas a versão completa está na Hotmart para você adquirir em formato e-book. Nós temos aqui 20 equipes, né? As 20 equipes que vão disputar a competição, que começa nesta sexta-feira, mas vamos lá para essa tier list. São 5 níveis: título, briga por título, acesso, quem vai brigar por acesso, surpresa. Aqui eu coloquei, aqui seria aquelas equipes que podem surpreender positivamente, né? Que podem chegar ali no acesso. Nem lá nem cá, não sobem e nem caem, não disputam acesso, nem disputam rebaixamento, e quem briga contra o rebaixamento, né? Aqui não é para a gente cravar quem serão os 4, quem serão os 4 de cima, os 4 de baixo, mas sim para a gente colocar ali em prateleiras quem vai brigar pelo quê. Então, aqui a lista está dividida em estados, né? Começando ali por Alagoas, terminando em São Paulo. Então, vamos começar. O CRB vem de um título estadual muito empolgante, muito interessante, né? Uma virada histórica para cima do Asa. Ainda falta para mim ver o CRB com aquele algo a mais, né? Eu acho que isso que é um ponto que o CRB precisa melhorar. O time perdeu o Miranda e o Ronald, que foram para o Operário, né? O Anselmo Ramon talvez não fique também, pode ser que vai para o Atlético Paranaense. Mas eu não consigo ver o CRB também lutando ponta queda. Para mim é nem lá, nem cá. O Amazonas também foi campeão estadual, num jogo também emocionante, não tanto quanto o CRB. Conseguiu aí um gol no final para conseguir a taça, né, o segundo título amazonense do Clube da Onça. O Amazonas é aquele clube que carece, né, de mais confrontos, né? Na Copa do Brasil não foi bem, perdeu nos pênaltis para o Branco de Venda Nova. Isso é um ponto aí crítico da equipe. Não teve tantos confrontos, né, fortes, digamos aí, para fazer teste de fato para a Série B. É com dor no coração, eu digo sim, porque para mim vai brigar contra o rebaixamento. Agora a gente tem o trio goiano, né, que sempre vem forte aí para a Série B. O Atlético Goianiense caiu ano passado, tem ali muita tradição na Série B recente, né? Desde 2009 disputa a competição ou a Série A, o time que se estabilizou na divisão, perdão, nas duas divisões, né? Já consegue disputar tanto a Série A quanto a Série B. Não, teve poucas vezes que teve dificuldade de permanecer na Série B. Eu só me lembro de um ano só que quase caiu, mas de resto é um time que sempre está lá no topo, brigando por acesso. O ano não começou tão bem assim, não foi na final estadual, onde é hegemônico nos últimos 10 anos. Na Copa do Brasil perdeu para o Retrô, né? É um time que trocou de treinador também agora, né? Saiu, não agora, mas recentemente, né? Saiu o Guanais, entrou o Tencate, conhece muito bem a Série B. Foi bem no Criciúma, digamos, ano passado, mesmo com a queda. Eu vou colocar o Atlético Goianiense ainda no nem lá e nem cá. Acho que falta algo a mais ainda para a equipe se colocar novamente na briga pelo acesso, mas que não surpreende, digamos, caso brigue novamente. Bom, o Goiás também não fez um bom estadual. Digamos que para Goiás e Atlético Goianiense, né, pela troca de divisões entre Série A e Série B que as equipes têm recentemente, não chegar na final já é uma crise, digamos, para essas duas equipes, né? Novamente o Goiás não conseguiu essa vaga, novamente não tem vaga para a Copa do Brasil no ano que vem, né? Ficou em quarto lugar, então vai ter que ser campeão da Série B ou torcer para os rivais serem campeões da Série B, ou talvez ganhar a Copa Verde, né, que tem chance ainda de ser campeão. Goiás também trocou de comando, novamente vem o Wagner Mancini, uma repetição aí de treinador que acontece muito no Goiás. Eu ainda coloco o Goiás candidato ao acesso. Eu acho que é um time que tem força, tem potencial para se recuperar na temporada. Eu coloco ali em acesso. Assim como eu coloco o Vila Nova. Vila Nova, que há 2 anos teve dificuldades, né? Não dificuldades, né? Na última rodada
perdeu o acesso que parecia fácil, né? Jogou fora de casa contra o ABC, que estava rebaixado, era o lanterna, mas acabou perdendo. Esse ano voltou a ser campeão estadual depois de 20 anos. A torcida do Vila Nova estava ali sedenta por esse título, né? Perdeu em 21 para o Grêmio Anápolis, dessa vez venceu o Anápolis, né? Então conseguiu se vingar, entre aspas, da cidade de Anápolis, que fez com que a equipe tivesse perdido na outra temporada. O Vila Nova tem uma base boa, interessante. Para mim, briga por acesso sim, por esse momento, pelo elenco que tem. Então, um quarto lugar ali para o Vila Nova não seria nenhuma surpresa. A gente continua na toada de brigas por acesso. Novamente o América. Mesmo o América fazendo um time jovem para esse ano, né? Segundo ano consecutivo que está na Série B. No passado não foi tão bem assim na competição. Um time que se esperava que brigasse pelo acesso novamente. Mas o América tem uma base muito forte, categoria de base muito forte. Consegue revelar muitos jogadores bons. Tem uma mescla legal ali de jovens com experientes. Não tem mais o Juninho, que é um grande ídolo da história do América, talvez. Muitos anos de clube, saiu, mas o time manteve a competitividade. Foi vice-campeão mineiro, perdeu pro Atlético Mineiro, mas eliminou o Cruzeiro. Então também coloco como candidato ao acesso. Esse aqui, para mim, é um time que vai ser surpresa, assim. O Atlético contratou muito bem, né? Manteve a base do ano passado. Tem o David Braga, que é muito bom jogador. É um jogador que, assim, se não estiver na Série A no ano que vem, vai ser um grande erro dos clubes que estarão na Série A. Pode ser, inclusive, o Atlético, porque contratou muito bem, né? Rodrigo Gelado, Sandri, Andrei, ex-Curitiba e Vasco. Tem também o Lincoln, que esse Flamengo está muito bem na temporada. Contratou agora o Adriel, goleiro do Grêmio. Então o Atlético tem uma força também no estádio, na Arena Sicredi, muito boa. Não vai jogar as 4 primeiras partidas lá, né? Vai jogar na Independência. Mas é um time com muito potencial, né? Talvez os times da série que vem da Série C seja o que está melhor ranqueado para mim ali. É o que está melhor ranqueado para mim entre os times que subiram assim para brigar por coisas boas nessa temporada. É um time que eu aposto como uma surpresa, que para fazer uma boa campanha tranquila de 8º para cima, 10º para cima, mas que não me surpreende se brigar por acesso sim. Um time que vem bem legal para essa temporada. O Cuiabá, infelizmente também, coloco ali como briga pelo rebaixamento. Um primeiro trimestre ruim da equipe. Perdeu a primeira fase da Copa do Brasil. Perdeu o título mato-grossense para o Primavera. Contratou muito a conta-gotas, digamos, né? Não teve assim um trabalho de contratar vários jogadores antes da temporada começar. Acabou que veio jogadores até bons nomes, né? Sander, Negueba, o Pedrinho também, que era do Santos. Bons nomes para a Série B. O meio campo preocupa muito, mas é um time que ainda precisa de uma força a mais. A contratação do Guto Ferreira foi bem interessante, é uma boa aposta, um cara que conhece muito bem a Série B, um bom treinador. Mas, para esse início de competição, para mim é candidato ao rebaixamento, por enquanto. Paysandu e Remo, os dois paraenses, depois de 19 anos, teremos o clássico Repar na Série B. Depois de 19 anos também, teremos 3 nortistas na Série B, isso também é um fato bem legal. Os dois contrataram bem para mim, assim, o Paysandu com o Rossi, o Nicolas permanece muito bem, mas tem aquela questão de não ir tão bem assim na Série B. No ano passado foi assim, ele fez um bom estadual, mas na Série B foi alvo de críticas, porque não conseguiu desempenhar tão bem quanto foi antes. E nesse ano pode ser a mesma coisa, então é algo para se acompanhar se ele vai manter esse nível que está apresentando no Paraense. Eu coloco também o Paysandu como nem lá nem cá. Eu queria muito que o Nortista subisse, mas por enquanto eu coloco os dois, inclusive, como nem lá nem cá. O Remo também contratou muito bem. Fez um time de Série B, digamos, entendeu o que era a competição. Diferente do que foi em 2021, né, que quando parecia que ficaria na divisão, mas caiu. Então, dessa vez contratou o Pedro Castro, o Janderson, que foi uma contratação muito boa, né, não se esperava, digamos, e o time foi lá e contratou. Manteve uma base no ano passado. Tem ali um time que conseguiu fortalecer o elenco, manteve ali o Jaderson, que foi o grande destaque, né, da Série C do ano passado, talvez o melhor jogador da competição.
Por enquanto, não coloco nem lá nem cá. Para mim, Paysandu e Remo são duas equipes que tem tudo para fazer uma campanha tranquila, ao menos. Mas a gente vai acompanhar aí como é que vai ser. Atlético Paranaense. Esse aqui é um caso interessante, né? Porque o Atlético era para ser o grande favorito, digamos, da competição, mas por enquanto não mostrou nada que eu coloque assim, né? Um time que tem investimento, que tem um superávit muito grande, é algo que a torcida reclama muito, né? Que o superávit é muito valorizado, mas não é transformado em reforço. Foi assim no ano passado, principalmente, quando o time foi rebaixado. Então é um ponto que o Atlético vai ter que melhorar. Porém, eu ainda coloco, pelo potencial que tem, que vai brigar pelo título. Ainda acho que tem muito para mostrar ainda. O time está em andamento, está em formação ainda. Isso é um ponto ruim, não era para estar assim. O time tomou um 3-0 do Maringá, inapelável. Foi um jogo assim onde o Atlético jogou muito mal. Mas o elenco é forte para conseguir brigar pelo título. Ao contrário do Coritiba, né? Uma das SAFs que não deram certo ainda no futebol brasileiro. Tanto que a reclamação é muito grande da parte da torcida. Inclusive, né, acho que a síntese desse time, desse momento, é que a torcida teve que ir até São Paulo para reclamar da SAF, já que o grupo não fica em Curitiba, né, fica em São Paulo. E pelo momento, é complicado que a equipe é nem lá nem cá, pelo elenco que tem, porque a bagunça administrativa da equipe poderia sofrer mais se não fosse isso. Então, eu coloco ali nem lá nem cá por enquanto também. Operário, para mim, eu coloco ao lado do Atlético, é um time que pode ser uma surpresa aí. Foi campeão paranaense. O Operário tem um problema na Série B, historicamente, né, desde que voltou, né, que é um time que começa muito bem a competição, mas no segundo turno perde muita força. Então isso que vai ter que ser ajustado pela equipe, né, que até tem um elenco mais jovem do que o histórico recente da equipe, e agora vai ter que se manter. A direção do Operário trata o acesso como um sonho, né? Eles ainda admitem, né, que o orçamento não é tão grande comparável a outros clubes, mas o que o time vem jogando, o que o Gabriel Bosqueira vem jogando, o que a torcida vem fazendo, também causa aí uma boa reflexão aí de que pode acontecer do acesso vir. O ano passado foi muito bom o campeonato do Operário. Faltou aquele algo a mais que talvez esse ano apareça. Então, eu também coloco o Operário como uma possível surpresa positiva aí para essa temporada. O Volta Redonda, para mim, tem potencial para nem lá nem cá. Mas, por ser essa volta à Série B, formato diferente, os reforços não foram tão assim destacáveis para essa temporada. Quem poderia ser esses nomes acabou saindo, né? O Chay, o Kelvin, que foram até bem no Carioca, mas não continuam na equipe. Para essa interrogação, eu coloco o Volta Redonda como candidato a rebaixamento, mas torcendo para que isso não aconteça. Eu estou sendo bem sincero mesmo assim, né? A Série Z é uma revista de futebol alternativo, então a gente tem uma tendência a querer ver bem clubes alternativos, apesar que a última linha aqui está bem alternativa, mas não tem como fugir disso, né? O Avaí, para mim, briga pelo acesso. O time conseguiu aí novamente fazer uma boa equipe. Não teve uma primeira fase estadual muito boa, mas conseguiu se recuperar. Foi campeão, um jogo cheio de polêmicas, mas foi campeão. Então tem ali o Aleph Manga, o Kleber, o Wagner Love na reserva, um time preparado, digamos, para disputar o acesso novamente. O Avaí tem aquela grande questão, né, de serviço pelo público com o time ioiô, né? Teve aquela sequência inacreditável de cai e volta. Então o time criou até uma certa antipatia em alguns, mas isso não pode ser levado em consideração agora, quando o Avaí tem sim um time para subir, né? Para lutar pelo acesso, sim. A Chapecoense chegou até a final do Catarinense, conseguiu se recuperar no campeonato também, mas o elenco ainda acho que falta algumas coisas, né? Principalmente a zaga, acho que precisa ser reforçada. O ataque é muito bom, dependente muito do Mário Sérgio e do Marcinho, mas é algo para se acompanhar também. Para mim, por enquanto, nem lá nem cá, mas tem que ver sim essa preocupação com o rebaixamento, que é algo que vem sendo frequente na história da Chapecoense nesses anos, né? O Criciúma
Não foi muito bem na primeira fase do Catarinense, foi o líder, um ponto de vantagem apenas por vice, mas foi o líder, era o grande favorito ao Catarinense, ao título catarinense, perdeu nos pênaltis para o Joinville, ficou sem vaga na Copa do Brasil no ano que vem, isso é um ponto crucial para explicar um pouco do Criciúma, mas avançou até a terceira fase da Copa do Brasil, onde eliminou o Remo, fora de casa, rival de Série B. Então esse é um ponto interessante também. Mesmo com essa derrota nos pênaltis para o Joinville no Catarinense, eu coloco o Criciúma ainda como candidato ao acesso. Então é um time aí que vai brigar, para mim, pelo acesso. Eu acho que foi um erro de percurso, digamos, e o elenco, o time está bem preparado para lutar novamente para subir. Agora chegamos aos paulistas, né? O Botafogo, para mim, também não inspira uma confiança assim de que vai lutar por algo que não seja a luta para não cair. Então coloca o Botafogo como candidato ao rebaixamento, vai lutar contra a queda novamente. O Botafogo é um time que desde que subiu se esperava luta por Série A. Tanto que esse modelo de SAF, né? Mas o Botafogo foi um pioneiro, digamos, desse modelo de gestão de futebol. Conseguiu chegar até a Série B, voltou até a Série C, depois novamente conseguiu acesso, mas não dá o passo a mais. É um time que se esperava que brigaria por acesso na Série A, para a Série A, quando subisse para a Série B, e até hoje não conseguiu isso. Então é um time muito aquém do que se esperava. A Ferroviária também não tem como colocar que não brigue contra o rebaixamento. A Ferroviária teve 2 acessos nacionais recentes que para muitos foi uma surpresa, né, pelo desempenho, não pela estrutura, né? Um time que fez uma estrutura para chegar onde está agora na Série B. Na Série D, digamos, lá de 2023, o Souza era mais favorito ao acesso naquele confronto de mata-mata. A Ferroviária foi lá e venceu, uma arrancada muito forte que a equipe teve, né, na Série D naquela temporada. No ano passado, só perdeu na última rodada da primeira fase, cambaleou um pouquinho ali na segunda fase, mas conseguiu viradas muito importantes dentro de casa, mesmo com a torcida não comparecendo tanto assim, é um ponto também de destaque para a equipe. Então, para mim, a Ferroviária ainda, e também nesse ano, né, não pode ser considerado, não conseguiu subir novamente para a Série A1 Paulista. Será o terceiro ano consecutivo da Ferroviária na Série A2. Série A2 é um prato muito forte, né, pensando regionalmente, mas se esperava que a Ferroviária subisse, né? Era um principal favorito ao acesso e não conseguiu. E agora, não sei se para muitas pessoas vai ser uma surpresa, mas para mim, o Novo Horizontino é o time mais preparado, digamos, para subir. E como é o time mais preparado para subir, na minha opinião, um time que ano passado vacilou muito, perdeu o acesso na última rodada, que poderia ter vindo antes, né? Mas vacilou demais. Manteve Eduardo Batista, manteve uma base e contratou jogadores muito interessantes. Eu acho que a atração da Série B para mim foi o Friso, Matheus Friso no Novo Horizontino. O Matheus Friso era cotado para jogar no Internacional, no Fortaleza, e acabou que o Novo Horizontino foi lá e contratou. Ele que deve ser o grande maestro da equipe nessa busca pelo acesso. E por ser o time mais pronto para mim para isso, eu coloco na briga pelo título também. Então, o Novo Horizontino, para mim, está nessa lista aí acima. Então a gente fechou assim. Briga pelo título: Atlético Paranaense e Grêmio Novo Horizontino. Briga pelo acesso: Goiás, Vila Nova, América, Avaí e Criciúma. As possíveis surpresas: o Atlético e o Operário. Nem lá nem cá: CRB, Atlético Goianiense, Paysandu, Remo, Coritiba e Chapecoense. E na briga contra o rebaixamento: Amazonas, Cuiabá, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e a Ferroviária.